Salve Maria, sempre fidelis, Deus abençoe. Estamos começando uma live especial hoje, uma live dedicada a Santo Inácio de Loyola. Eu vou esperar vocês chegarem por aí e também a nossa convidada especial de hoje, que é a irmã Rosiane. Então vamos esperar o pessoal ir entrando. Eu já convido a irmã e a gente começa essa live especial do dia de Santo Inácio. Eu sei que algumas pessoas não conhecem Santo Inácio, então, assim, e ele é um santo tão grande, tão maravilhoso, que é bom a gente gastar um tempo para poder conhecer a vida, a história dele, a espiritualidade, a maneira de amar a Deus e o que ele tem para nos ensinar. Tá bom? Então eu vou acolhendo quem está chegando, que é o Edilton. Acho que é Edilton, né, Edilton? Que eu não consigo ler bem essa distância aqui. Ah, sim, é o Edilton. E a Ana também, Deus abençoe. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Acho que a irmã já entrou, né? Estou vendo aí o estudo do Bom Conselho. Então tá certo. A gente guarda uns minutinhos. Eu já vou convidar a irmã aqui para a gente poder acolhê-la. Peraí. Um pouquinho ela já deve estar entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe vocês. Padre Romulo, Tati, Padre Subenço. Olá, irmã, graças a Deus. Seja bem-vinda. Ok, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. A senhora me ouve bem? Sim. Ah, que bom, que alegria. Prazer, viu, Leandro? Irmão, o prazer é todo nosso. A senhora é sempre muito bem-vinda aqui no Semper. Olha, irmão, deixa eu apresentar para vocês a irmã. A gente vai fazer uma oração inicial, tudo, mas aí enquanto o pessoal vai chegando, a irmã, ela ajuda a gente, né? Ela faz a missão dela, o apostolado dela, a consagração de vida dela, que ela vai falar um pouquinho, né? Instituto Bom Conselho, mas ela ajuda a gente lá no seminário. Então é uma grande alegria poder falar um pouco de Deus, das coisas de Deus e de um grande santo, que se eu não me... é padroeiro do Instituto, não é, irmã? Sim. Então, olha, é muito especial, é uma honra para o Sempre, é uma honra poder recebê-las no dia do padroeiro do Instituto Bom Conselho. Olha, o Padre Rui está mandando mensagens aí, ó. Muito bem. Irmã, vamos fazer o seguinte, como a gente tem muita coisa para falar, para a gente não ficar depois corrido no final, vamos fazer logo uma oração inicial, e aí depois a senhora se apresenta um pouco para a gente conhecer mais da senhora e do Instituto do Bom Conselho, e aí depois a senhora começa a falar para a gente de Santo Inácio. Pode ser? Pode ser sim, vamos lá. Não. A senhora quer conduzir a oração? Não, por favor. Tá bem. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu Senhor e meu Deus, Santíssima e doce sempre Virgem Maria, e nosso grande intercessor hoje, a quem especialmente devotamos esta live, esta hora de meditação, Santo Inácio. Nós vos pedimos a intercessão junto da Virgem Maria, para que o nosso entendimento seja iluminado por Deus e a nossa vontade seja acolhida na vontade do Senhor. Para que tudo aquilo que vamos ouvir hoje, nós compreendamos. E para que nós guardemos no nosso coração tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação e para a nossa santidade. E que até o exemplo grande Santo Inácio, também nós aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas e tudo fazer para a maior glória de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Então, o que foi chegando depois, esta que hoje nos dá a honra de partilharmos essa live, é a irmã Rosiane do Instituto do Bom Conselho,
E, irmã, você pode se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do Instituto para gente? Porque, ó, com certeza, alguma mulher vocacionada, chamada por Deus a amar Deus de forma especial, vai ver essa vocação e, vendo o exemplo da senhora, tenho certeza que vai ter luzes para o seu discernimento vocacional. Pois é, como Leandro já comentou, sou do Instituto de Nossa Senhora do Bom Conselho, né? Nós estamos sempre, acho que há quase 30 anos, ou até mais de 30 anos, que prestamos esse serviço aqui no Seminário São José, uma casa tão cara para o nosso instituto, né? Já que o nosso carisma é a imolação pela santificação dos sacerdotes, nada melhor do que estar onde eles são formados, né? Então, acho que é uma casa que é muito cara ao nosso coração, muito mesmo. O Instituto hoje está fazendo também 57 anos de fundação, então, para a gente é uma data muito significativa. Ter Santo Inácio, como as constituições vão dizer, que ele é o nosso modelo acabado de espiritualidade, né? A beleza, talvez, da igreja, que a nossa congregação provém de uma congregação carmelita, né? Nossa amada fundadora era uma carmelita missionária, e encontramos, no nosso caminho, através do Dom Jaime, que foi quem nos acolheu aqui no Rio e nos confiou os cuidados dos jesuítas. E aí encontramos Santo Inácio, né? E as constituições o colocam como um modelo acabado de nossa espiritualidade. Então, é bonito, assim como as histórias vão se encontrando, os caminhos todos, eles vão, na verdade, nos conduzindo a Deus. Eu acho, esse é se algo não nos leva a Ele, acho que a gente deve ligar o pisca-alerta e dizer alguma coisa está errada, né? Porque o fim sempre é o mesmo, ainda que os meios sejam diferentes. Um pouquinho da minha história com a espiritualidade inaciana, né? Como eu disse, a nossa congregação vive essa espiritualidade acabada, Santo Inácio como esse modelo de uma espiritualidade acabada, mas assim, a experiência mesmo que eu tive com os exercícios foi em 2014, onde eu tive a oportunidade de fazer os exercícios em Taici. Era um momento de decisão na minha vida e, para mim, foi o caminho assim que parece que Deus preparou, né? É bonito quando você vê que a vontade de Deus se encontra com a nossa, né? E, para mim, foi algo que mudou também a minha experiência enquanto pessoa humana, enquanto vida religiosa, enquanto modo também de servir a igreja. Então, mais ou menos essa uma explanação um pouco ampla, rápida, sobre a história que nós temos, né, com os jesuítas. Esses que também hoje partilham conosco a espiritualidade inaciana, principalmente nos exercícios espirituais, né, que é a grande fonte pelo qual Santo Inácio vai passar essa experiência. Irmã, a senhora ia falando, eu já fui pensando assim, porque assim, eu não conhecia muito sobre Santo Inácio. E eu fui pesquisar, né? Porque eu falei, poxa, eu vou receber a irmã, uma especialista, eu preciso conhecê-lo. E assim, eu sempre gostei muito de Santa Teresa. Eu tenho muito devoção a Santa Teresa. Tem uma imagem dela aqui, não dá para ver. Tem uma relíquia dela aqui, que também não dá para ver. E aí eu sempre me movi muito por isso, né? Inclusive aqui no Instagram, o consolado que eu tenho feito é com a Teologia da Perfeição Cristã, que é um livro tomista, mais de espiritualidade teresiana. Né? Inclusive, a gente falou sobre isso também no curso de férias e tudo mais. Aí agora a senhora fala que eu estudo Bom Conselho, que eu não sabia que a fundadora era uma carmelita. Para mim faz um sentido espiritual enorme, porque quando eu fui estudar Santo Inácio, eu encontrei mais um grande mistério da beleza de Deus, porque assim, Santa Teresa, eu já sabia que mesmo sem ter estudado em grandes academias, ela vivia na prática toda a teologia tomista. Então, o que Santo Tomás falou meio que academicamente, sistematicamente, Santa Teresa viveu no coração. E é muito bonito você pegar os livros dela e ver que deu certo. Aí, quando eu fui vendo Santo Inácio, eu falava assim, Jesus amado, mas é muito igual. Como é que pode? O que Santa Teresa vive dentro do Carmelo, Santo Inácio conseguiu viver fora. E eu achava que isso não era possível.
que eu falava assim, não, isso aqui de Santa Teresa é a vida contemplativa. Existe algo muito grande aqui que a gente precisa colher umas sementinhas, né? Mas aí, vendo a história, a vida de Santo Inácio e o fervor que aquele homem tinha, sabe? Esse amor violento de Santo Inácio, eu fiquei muito cativado. Eu fui percebendo que realmente as grandes espiritualidades todas, elas circundam uma coisa só, entendeu? Então, falar, o Estudo Bom Conselho tem Santo Inácio como modelo acabado e raiz em uma monja carmelita, para mim faz todo sentido teológico. Achei lindo. Eu acho que as pessoas vão entender mais quando a senhora for contando hoje sobre a história dele e também sobre a espiritualidade em si. Então, irmã, olha, eu quero que você fique à vontade, fala do coração, a casa é sua, sempre. Para nós é uma alegria poder estar dividindo essa live aqui com o Instituto, especialmente com a senhora. E é isso. Se eu te interromper um pouquinho, liga não, que eu sou mal educado mesmo, tá bom? Mas você fica à vontade. Aí pode começar quando a senhora quiser, tá bem? Tudo bem. Pode ficar à vontade, viu? Se quiser tecer algum comentário, porque, como você falou, através até dessas leituras podem ser esclarecedoras, né? Acho que isso contribui muito, né? Acho que a gente pode começar um pouquinho vivendo essa experiência de Inácio. Como você falou, a espiritualidade inaciana, ou então o Inácio que a gente conhece, o Santo Inácio, ele não só nasce de estudos, né? Os estudos ajudam, eles contribuem, mas eles primeiro devem ser enraizados na vivência. Então, você vê assim, Inácio, ele, num primeiro momento, ele é filho da sua época, né? Onde todos procuravam a glória. Então, você vai olhar 1500, da época das grandes navegações, então todo mundo procurando o seu cantinho ao sol, né? E Santo Inácio não era diferente. Nasceu numa família numerosa e, naquela época, depois fiquei sabendo, a herança do pai ficava somente para os filhos mais velhos, enquanto que os outros tinham que dar um jeito na vida, né? E alguns irmãos de Santo Inácio acabaram sumindo em algumas embarcações, através até das navegações, e Santo Inácio era o caçula, né? E ele se dedicou à vida de corte. Então, ele conta no livro Relato do Peregrino, é uma autobiografia que ele conta, mas ele nunca se diz ele diz o peregrino, porque ele gostava de se ver e ser chamado assim, o peregrino da vontade de Deus. E aí ele vai contando, né, que até os 26 anos ele buscou a vida de honras. Então ele trabalhou em alguns castelos, serviu a alguns senhores, até que na Batalha de Pamplona, onde eles estão sendo sitiados, ele é atingido por 2 balas. O exército francês era muito maior do que ele, mas, como você disse, ele é um homem de uma audácia que é, assim, até um certo orgulho, né? Como Deus se utiliza disso também depois, mas educando essa audácia de Santo Inácio. E aí ele leva uma bala que praticamente destruiu uma das pernas dele e deixou a outra muito ferida. E os franceses, percebendo essa atitude nele de um valente guerreiro, os levam, e sabendo que ele também era de uma família nobre, os leva para o castelo dos Loyola. E lá é quando acontece toda a mudança interior de Santo Inácio, né? Onde ele começa a ler a vida dos santos e também a Vita Christi, que era um livro muito comum da época. Ele queria ler Cavalarias, só que a cunhada dele era muito católica e não tinha esses livros. Então, ela entregou esses 2 livros para Santo Inácio. Então, assim, é bonito você ver como Deus ele se utiliza de tudo desde que estejamos abertos a um processo, né? Nem sempre uma bala nas nossas pernas pode ser a pior coisa dessa vida. Então, eu acho que Santo Inácio nos ensina muito nesse sentido, que as contrariedades, aquilo, uma pandemia, diríamos assim, vamos atualizar isso, né? Uma pandemia pode ser um tempo de graça na nossa vida. Então, muda totalmente através dessas leituras, porque ele fala, olha só o desejo dele ainda de ser um grande, né? Ele fala, se começou a ler a vida dos santos, ele dizia, se
São Francisco fez isso, eu vou fazer mais. Se São Domingos fez isso, eu vou fazer mais. Então, assim, esse desejo dele, através da vida dos santos, ele lendo, ele falou, poxa, acho que isso dá para mim. E é quando, depois de um tempo, ele sai como peregrino, por isso o relato do peregrino. Ele sai e começa a andar e chega em Montserrat, na Basílica, né, dedicada a Nossa Senhora. Ele passa uma noite inteira lá, fazendo o que eles chamariam de vigília de armas, onde o cavaleiro entregava a vida ao seu senhor. Ele entrega a vida à Nossa Senhora e a partir daí vai seguir para Manresa, onde ele faz uma experiência de adentrar em si e experimentar também muitos escrúpulos, a sua inclinação também ao pecado, né, como todos nós temos. E aí, Manresa é o tempo que ele fica, talvez, de maior embate interior, mas ao mesmo tempo foi o tempo de graça. E quando você falava sobre a teologia, né, que às vezes a pessoa vive sem ter escrito ainda, é mais ou menos isso. Lá ele diz que ele teve algumas, ele chama de iluminações, né? Ele teve algumas iluminações em que ele compreendeu o mistério da Trindade, né? Compreendia os mistérios, ele dizia assim, eu não sei. Ele não coloca por escrito como é essa compreensão, mas ele diz, a minha mente foi iluminada de forma que eu pude entender os mistérios. E só depois, que aí a intenção dele é ir à Terra Santa, trilhar os caminhos do Senhor, ver o solo onde Cristo pisou, porque grande desejo de Inácio, se ele olha para os santos, mas é o desejo de servir ao seu Senhor. Agora o seu Senhor será Cristo, né? Ad maiorem Dei gloriam, tudo para a maior glória de Deus. Esse agora vai ser a bandeira de Inácio, né? Então é muito bonito você ver assim o quanto isso foi moldando. É um peregrino, porque ele não tinha a intenção primeira de fundar uma companhia, de talvez um dos grandes legados deixar para a gente os exercícios espirituais. Não, ele vai anotando. Ele vai anotando e depois nos dá tudo isso, né? Depois dessa viagem à Terra Santa, ele queria ficar lá, só que não deixaram, era um tempo de guerras, e ele fugiu, e aí foram pegar ele de novo para embarcar. Então, assim, Inácio é uma pessoa teimosa em buscar e encontrar a vontade de Deus. E aí tem o tempo dos estudos, onde ele vai, naquela época não se podia pregar, né? Sendo leigo. Então, por isso também ele entra para os estudos para ser sacerdote. Porque assim ele vai dizer, eu poderia ajudar as almas. É bonito, não era uma intenção somente de, como o Papa às vezes sempre alerta, né? De um carreirismo. Não, a intenção dele, eu acho que a de todo seminarista e a de todo religioso deve ser isso, servir as almas. Quando se tem isso em mente, a gente pode caminhar tranquilo, porque o coração está guardado, né? Inácio tem muito isso. E é nesse estudo que ele vai conhecendo os primeiros companheiros dele, e daí é que, com muito discernimento, Inácio é o homem do discernimento, ele vai, diríamos assim, decidir fundar a Companhia de Jesus. Então, assim, não é o primeiro intuito, né? É um homem que vai caminhando peregrino da vontade de Deus. E não conseguindo ficar na Terra Santa, ele volta, então, e se coloca à disposição do Papa. Até hoje, a companhia, ela deve obediência ao Papa, né? É bonito isso. Um dos exercícios, dentro dos exercícios espirituais, ou seja, um dos momentos de oração dentro dos exercícios espirituais é o sentir com a igreja. Inácio, ele não quer que você sinta a igreja. Não, o sentir com a igreja. Eu sou a igreja, eu sou membro. E, ao mesmo tempo, esse amor, né? Um amor muito zeloso pela igreja. Então, é fantástica, né? Traduzindo um pouquinho, resumindo, Inácio deixou esse legado para a gente, não só através de sentar
numa mesa e escrever. Não, o Santo Inácio ele vai nos traduzir para a gente a experiência que ele viveu e que com essa intenção de poder ajudar outras pessoas a fazer esse caminho de encontrar a Deus, então ele vai partilhando. É uma história muito bonita e realmente, como você falou, é apaixonante, né? Irmã, a senhora ia falando e ia me lembrando, né? Eu fui vendo ali, que assim, eu encontrei no meu computador, eu tenho tanto livro espiritual que às vezes eu nem sei que eu tenho. Aí eu fui procurar sobre ele, encontrei a autobiografia e ler, e aí eu ia lendo e ia ganhando muito isso que a senhora falou, né? Que não foi uma caminhada para um intuito, isso faz parte essencial da espiritualidade de Santo Inácio, porque a questão de Santo Inácio, pelo menos pelo que eu pude entender, a senhora me corrige aí, já que a gente vai entrar na espiritualidade daqui a pouquinho, é muito essa ideia de ele tem a questão de propósitos e fundamentos muito bem definidas e um discernimento dos espíritos que é algo sensacional, que eu nunca vi antes dessa maneira, quando eu fui encontrando, e o que eu percebi é que ele ia fazendo isso e a doutrina dele, a espiritualidade dele segue a experiência de vida, porque eu ia vendo os exemplos e identificando, falando, rapaz, isso é a primeira morada, isso é a segunda morada, esse aqui é quarto grau da oração, esse aqui é quinto grau da oração. E é muito lindo, né? Você vê, quando ele foi ali e fez a vigília das armas em Montserrat, que ele entregou a espada dele a Nossa Senhora, fez uma confissão que demorou 3 dias inteiros. Ele fez a confissão geral, escreveu os pecados da vida, mas eram tantos, porque a vida dele era uma vida tão pesada que demorou 3 dias inteiros a confissão dele, né? Irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora está com uma caixa de som externa? Porque está dando muito eco. Está ouvindo o retorno, não? Quer tentar pelo microfone? Pelo fone de ouvido? Eu acho que vai resolver. Eu acho que vai resolver, se a senhora puder colocar. Às vezes acontece isso. Mas então, aí ele fez essa experiência, a Vigília das Armas, fez a confissão, nasceu para a caminhada e foi. E seguiu aí como peregrino. E aí, quando a senhora falava daquele momento da iluminação dele, né, na caverna, quando em Manresa, né, quando ele teve a primeira experiência assim com Deus de algo sobrenatural, a primeira visão, que ele teve várias visões. E é muito bonito ver, porque eu consegui identificar que foi havendo um crescimento. E a composição dos exercícios foi feita ao momento da experiência. Então, ele ia conhecendo ao passo da graça. E ao passo da graça, ele ia escrevendo. Então, assim, ele teve, por exemplo, no início, aquela ruptura drástica com a vida de pecado por uma iluminação, uma visão que ele teve da Virgem Maria com o menino Jesus no colo. Então, ele contemplou o amor divino. Aí, ali ele compreendeu o quê? A ruptura da vida velha e a entrada na caminhada. São os primeiros passos que ele vai colocando ali, pelos exercícios que a irmã vai falar. Mas, assim, conforme foi crescendo, você vai identificando pela vida dele. Ele era muito místico. Muito místico. Era. E ele muito mesmo. Né? De maneira simples, a aplicação da mística que ele vivia. Então, quando, por exemplo, Santo Inácio fala da questão do discernimento dos espíritos, é porque ele tinha, por exemplo, por que isso? Cara, o discernimento dos espíritos, da maneira que ele escreve, só acontece na sexta morada. Entendeu? Que é quando já está acontecendo a oração de união, já tem união estática, porque ele tinha vários êxtases, mas ainda não há o pleno discernimento daquilo ali, que acontece no 9º grau da oração, que já é aquela união transformativa. Então, assim, ele tinha muitas coisas. E aí ele ficava angustiado, de alguma maneira, porque algumas experiências traziam paz e as outras experiências não traziam. Aí ele escreve aquela doutrina da consolação e da desolação, né? E aí, assim, o que eu achei interessante? Que logo no início da caminhada, quando nós vemos assim, o despontar da espiritualidade dele, quando ele vai conhecer ali a Dona Inês, e aí vão vir os rapazes que vão começar a seguir ele, isso foi antes da Inquisição, entendeu? Ele já era místico de sexta morada, pelo menos. Porque o que levou ele a começar a escrever o discernimento dos espíritos foi o fato de toda hora ele tinha algo sobrenatural que acontecia com ele. E aí o que foi mais bonito para mim, quando eu encontrei isso, foi que teve um momento que ele relata na autobiografia,
que ele fala assim, quando ele ia no hospital, que ele ficava lá servindo os doentes, ajudando, né, nos doentes, lembrando que o hospital da Idade Média, né, a coisa era caótica. Exato. Ele ficava lá com eles e ele sempre via uma imagem belíssima de uma serpente, né, com 8 olhos, e era muito bonita. Ele ficava ali se consolando de olhar para aquela serpente. E aí, quando a serpente ia embora, ele ficava desolado, né? Ele ficava com angústia, tristeza, já não trazia paz. E aí ele, em oração, começou a identificar que aquilo ali podia não ser de Deus, porque se era de Deus, ia deixar um rastro de graça. E estava fazendo o contrário. Uhum. Ele começou a distinguir essa teologia da consolação e da desolação. Vou contar essa história toda para chegar até aqui agora. Ó. Aí o que acontecia? Quando ele ia rezar à noite, depois de ter um dia inteiro servindo os pobres, os doentes, passado na igreja, que ele passava horas em adoração, ficava 7, 8 horas de joelho rezando contra a dona Inês, né? E aí ele chegava à hora de dormir, ele tinha grandíssimas consolações. Grandíssimas consolações. E aí ele começou a pensar assim, essas consolações são tão longas que elas me tiram tempo de sono. Eu durmo menos, já dormia pouco. Eu durmo menos. Então, eu preciso discernir se isso é de Deus ou não. Na incerteza se aquilo era de Deus ou não, ele deixou as consolações. Não, então não vou me ater a essas consolações, porque eu preciso dormir. Porque se eu não dormir bem, amanhã não sirvo bem. Então ele deixou de lado uma grande consolação espiritual, porque aquilo ali rompia a regra, a ordem e o serviço. Olha, quando eu li isso, eu falei, pai, mas isso aí é amor verdadeiro. Porque o que a gente mais quer é sentir Deus, né? E ele não só sentia Deus assim, de leve, era uma união estática, era um êxtase, era algo místico, completamente sobrenatural, e ele capaz de deixar isso. E Santa Teresa fala claramente isso, né? Quando ela chega lá nas Sextas Moradas, que já é a noite escura, né? Então, e aí depois, quando ele sai na caminhada, de fato pregando para os estudos, para Jerusalém, já está na 7ª morada. Já não há mais êxtase. A união de Santo Inácio já é tão plena, total e verdadeira, já é a união hipostática, inseparável, que a vida dele é um evangelho constante, vivo. A oração já atingiu um estado de plenitude. Ele não mais se recolhia para rezar. Ele era uma oração que caminhava por aqueles lugares em que ele peregrinava. Por isso que tantas pessoas o seguiam e por isso que o apostolado dele foi tão fecundo e tão enorme e realmente mudou o mundo inteiro. Mudou tanto que mudou a vida da irmã, que segue agora uma espiritualidade plena através da consagração dela, né? Eu acho isso muito bonito mesmo. Não é normal, não é comum, é totalmente extraordinário, é claramente o impulso da graça de Deus e está deixando frutos até hoje, né? Isso é muito exemplo para nós, viver assim esse ímpeto de uma humildade absurda, né? Ele era um homem valente, a senhora falou das pernas dele quebraram, né? Assim, olha, eu acho legal contar isso, porque depois Deus pegou todo essa valentia e não destruiu, não. Ele ordenou. Não. Então, você vê que ele, a bala bateu lá e a perna dele ficou destruída. Aí ele ia ficar manco. Muito manco. Aí ele pegou e falou assim pro médico, falou, como é que dá para resolver? O médico falou, dá para resolver, tem que quebrar de novo. Tem que quebrar a perna de novo para poder o osso cicatrizar no lugar certo. Aí ele falou assim, pode quebrar. Mas não tinha anestesia. Então quebrou de novo, né? Ele quebrava com paulada naquela época. Então bota ele deitado, dá uma paulada para quebrar a perna, depois pega os instrumentos de tortura medieval, de esticar o corpo, bota, e a perna dele era esticada nesse aparelho, né? Que você ia rodando, parafuso e esticando, para alinhar a perna e crescer. E depois, se isso não bastasse, mais uma vez. Ele pediu para o médico fazer, porque teve que serrar o osso cicatrizado errado da primeira fusão. E ele tudo fazendo, pode fazer sem anestesia. E a autobiografia, os monges contam que ele não gritava. O máximo que ele fazia é serrar. Né? Essa valentia foi antes da conversão. Então já era uma vontade, era um dom de Deus que esse homem tinha. Esse homem ele deu para fazer o que ele ia fazer. E ele precisava viver toda essa história para que ele pudesse se converter e amar a Deus com toda essa violência. Porque era uma violência
humilde, incomparável. Era um ímpeto de humildade, de serviço, que eu nunca vi, assim, sabe? Era realmente algo extraordinário. E aí Deus pegou todo esse amor impetuoso de um cavaleiro e ele virou um cavaleiro de Deus. Aplicou tudo isso pela glória de nosso Senhor. E, nossa, eu estou assim, ó, eu estou nas alturas aqui Que bom. com a vida de Santo Inácio. Eu quero conhecê-lo muito mais. Aí agora, irmã, agora a senhora vai falar da espiritualidade, não é? Então, Isso. eu não conheço nada, quero aprender. Vai. Tudo bem. Você sempre, como você falou, segue bastante a espiritualidade carmelitana e aí faz esse nexo, né? Eu acho que é bom a gente ter em mente. Você está me ouvindo bem? Parou a microfonia? Parou, ficou legal, é Ok. fundo mesmo. Ótimo. Eles são de uma escola de espiritualidade, diríamos assim, um período muito fecundo de espiritualidade, né? Ali o 1500, esse século, foram grandes autores, e antes de serem autores, de vivenciadores, né, de experiências. Olha, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, São Pedro de Alcântara, né? Santo Inácio de Loyola. Então, assim, são filhos de uma época. Isso nos leva também a dizer que nós temos uma resposta a dar para essa época de hoje, né? Eu acho que muito mais do que Santo Inácio, ele tinha muito isso, é o hoje, é você encarnar no hoje aquilo que foi vivenciado por ele. Então, assim, hoje qual é a nossa resposta? Hoje também a gente pode fazer a diferença no ano de 2020. Eu acho muito bonito isso. Mas, assim, falando um pouco da espiritualidade, eu acho que vou procurar também alguns legados, né, algumas poucas intuições assim que vão surgindo. A experiência. Como eu disse, os exercícios, a espiritualidade inaciana, a regra dos jesuítas, ela nunca nasce primeiramente de um exercício de um simples esforço mental. É muito discernido. Se você for ler as outras biografias que falam sobre a questão das constituições, o Inácio é aquele que vai sempre fazer esse discernimento. E onde é que ele fazia esse discernimento? Nas Santas Missas. Então, às vezes, ele celebrava 7 missas e percebia se aquele parágrafo da regra ou aquele deixava consolação nele. Então, assim, ele às vezes é conhecido como um doutor da suspeita, porque, como você disse, até da consolação ele fica, peraí, essa consolação vem de Deus, né? Ou não? E no livrinho dos exercícios, ele vai dizer sobre a consolação, e aí ele diz de que procede aquela consolação que é sem causa precedente. Essa ele fala que, sem dúvida, vem de Deus. Mas tem outros tipos de consolação. Então, ele, às vezes, é meio considerado o doutor da suspeita. Mas eu acho que, é mais nesse intuito de busca da glória de Deus. Há uma frase muito conhecida, né, que a minha mestra de noviças falava muito pra gente: buscar a Deus não pelas consolações, mas pelo que Ele é, né? Então, Santo Inácio, ele tem essa intuição. Ele não quer buscar Deus por uma consolação, simplesmente, por algo que alivie somente seu coração, a pressão, como às vezes hoje você vê que alguns buscam na espiritualidade, né? Só essa questão de que me deixe um pouco mais zen. Não, é algo que realmente tem que mexer com a pessoa, é buscar a Deus por Deus. Então, ele tem essa questão dessa suspeita, e é através da experiência, né? Se você pega o livro dos exercícios espirituais, que é um dos grandes legados, onde está presente a própria espiritualidade inaciana, o cerne dela está nos exercícios espirituais, você vai, é bom que tenha um livro, mas assim, quando você começa a folhear, se você não entende, você fica assim, nossa, que estranho, que isso? Primeiro dia, imagine como, não sei o quê. Não é um livro somente para ser lido, é uma experiência para ser vivenciada. E Santo Inácio, ele sempre, nos exercícios, ele pede que tenha um orientador ou um acompanhante. Por quê? Ninguém é bom juiz em causa própria, né?
E ele pede, então, que alguém, não é simplesmente pegar o livro dos exercícios e começar a folheá-lo e fazer como está aqui. Não, é a experiência. É o que move o seu coração. Inácio quer que mexa com o centro do nosso coração, que são os afetos. Uma vez conquistada os afetos, nossa, aí você é capaz de quebrar a perna, você não mede, né, esforço por fazer a vontade de Deus. Embora aquela época Inácio ainda fazia a vontade dele, porque a vontade dele era que a perna dele ficasse direitinho para colocar aquelas botas que eram, diríamos assim, o chique da época, né? E era vaidoso, então, né? Ele Vestia bem, cuidava do cabelo. Muito Achei vaidoso. engraçado ler isso na biografia, que ele gostava de cuidar do cabelo dele. Muito. Ele cuidava do cabelo? Que pessoa, o que ele fazia? Mas é curioso. Eu não sei, mas que ele era muito vaidoso, era muito. E, assim, é bonito você ver o processo, né? Quando a pessoa tem a capacidade, por graça de Deus, de penetrar no seu interior, ela não se importa mais com o seu interior. O Padre Romulo está perguntando se tinha topete. Ele tá me zoando. Eu acho que naquela época eu acho que não tinha não, Padre Rômulo. Não tinha não. Não tinha não. Era bem capaz de ser um cabelinho assim mais maior, entendeu? Coisas da época. Olha, tem uma frase dele... Se fosse dele, agora, acho que teria um topetezinho, hein? Igual do Leandro. Era da moda, né? Olha, tem uma frase dele que, antes dele se converter, que aquele amigo dele que eu acompanhava, que eu não sei o nome dele, quando ele estava indo encontrar o general para ver se ia ou não ia lutar naquela batalha de Lepanto, né? Não, Lepanto não, de Pamplona. De Pamplona. O amigo dele falou assim para ele, quando ele saiu de casa para encontrar, estava todo bonitão, aí o amigo dele falou assim para ele, é verdade, Diego, me falaram que você se veste para o banquete enquanto ainda está indo para a guerra. Aí ele falou assim, vocês não me entenderam bem, eu me visto para o caixão. Isso é muito forte, exato. Porque tudo que ele fazia tão intensamente ao ponto da vida terminar e ele já estava pronto para morrer. E ele era assim desde sempre. Então, a conversão dele passa por isso. Viver uma vida pronta para morrer. Se eu morrer agora, eu fiz tudo que eu podia fazer. Meus últimos segundos foram ótimos, porque eles eram todos de Deus. Então, isso também é muito bonito na espiritualidade, né? É verdade. Mas, assim, para Inácio, essa experiência é tudo, né? É um legado que ele vai deixar para a gente. E, como eu disse, muito através dos exercícios espirituais. Hoje, tem se vivenciado muito casas que oferecem exercícios. E todos os orientadores que eu fiz os exercícios espirituais, eles dizem isso, né? O livro, ele ajuda, né? A metodologia ajuda, mas, assim, a experiência é única. Porque a experiência que Deus está escrevendo no seu coração, através daquilo que você precisa ordenar dentro de você. Porque nada mais é do que uma ordenação. No início do livro dos exercícios, no número 1, ele vai dizer assim, ó, por exercícios espirituais se entende qualquer modo de examinar a consciência, de meditar, de contemplar, de orar vocal e mentalmente e outras operações espirituais de que adiante falaremos. Assim como passear, caminhar e correr são exercícios corporais, chamam-se exercícios espirituais diversos modos de a pessoa se preparar e dispor para tirar de si todas as afeições desordenadas. E depois de tirá-las, isso é muito interessante, não é somente tirar. E depois de tirá-las, buscar e encontrar a vontade divina na disposição de sua vida para a sua salvação. Então não adianta, às vezes o nosso erro é tentar tirar tudo, só que a gente fica vazia, né? Fica muito vazio. E aí? Daqui a pouco está procurando consolo em todo canto, e não é isso. Santo Inácio é muito claro quando ele fala, é você retirar tudo aquilo que é desordenado e ordenar para Deus, né? É trabalho de vida inteira, Leandro, você sabe disso. Não é trabalho de um dia, de 2 dias, mas é vida inteira, né? É vida inteira que é
é sendo transformada e ordenada para Deus, até chegar, como Santa Teresa vai apresentar, na última morada, onde a união é muito próxima, né? Santo Inácio, na espiritualidade inaciana, ele vai dizer que é a contemplação para alcançar amor. Qual é o objetivo dessa contemplação, né? É ver todas as coisas em Deus e Deus em todas as coisas. Então não tem como fugir dele. Todas as coisas me revelam e me levam a ele, e ele me leva a todas as coisas. Então, se Teresa vive uma experiência contemplativa dentro do Carmelo, uma experiência descalça, Santo Inácio, ele é um contemplativo na ação, né? Como você falou, é possível ser um contemplativo na ação. E acho que é isso que é o casamento, né, de Nossa Madre, quando sai de um Carmelo e encontra a espiritualidade inaciana, vai dar esse casamento perfeito, porque nada mais do que a vida apostólica tem que ser isso, um contemplativo na ação, ou senão vai tudo virar uma fazeção, como às vezes se diz, né? Uma fazeção. Eu preciso fazer, quando na verdade o que muitas vezes nos é pedido é ser, né? Ser, apenas ser sinal. Quando recebi a missão, conversava com uma pessoa amiga e ele dizia, eu falava assim, nossa, é um desafio, é algo novo, mas confio na graça de Deus. E ele me dizia, olha, a gente não espera muita coisa, nós esperamos apenas que a senhora seja um sinal para a gente. Então isso nos reordena por dentro, né? Porque assim como Inácio, às vezes a gente busca porque eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que resolver todos os problemas para mostrar minha eficiência, quando na verdade o que às vezes esperam de nós muito mais é esse testemunho. Então, a experiência na espiritualidade inaciana é muito forte. Não é um conhecimento apenas por palavra, por estudo, mas essa experiência que você faz, que podem te roubar tudo, mas nunca vão roubar de você esses traços que ficam na sua alma da experiência de Deus. A gente poderia negar tudo, sabe? Eu acho que isso que impulsionou tantos santos, tantos mártires a dizer, eu posso abandonar tudo, até minha vida, não me importa, mas eu não posso negar essa verdade que eu acredito e que eu vivo. Então é negar a si mesmo, já vai virando um tempo em que é uma coisa só, né? Negar essa experiência, negar a Cristo é negar a si mesmo. Então, essa experiência na espiritualidade inaciana é um legado espetacular e fazemos muito essa experiência através dos exercícios espirituais. A questão dos ordenar os afetos também. Inácio, ele não quer tirar o afeto, não quer pessoas frias. Ele quer que os afetos nossos sejam ordenados, mas para quê? Para melhor servir, né? Uma pessoa bem ordenada intimamente, olha quanto bem ela pode fazer, né? Então, esse legado de você não bloquear tudo, porque às vezes esse é o nosso erro, querer resolver tudo e dizer, tá bom, não vou me importar com nada, não vou... Tá, mas aí você não vive e não percebe também as outras realidades. Então, a questão não é ignorar os afetos, mas ordená-los, né? Isso é possível para toda pessoa. Não é possível só para mim, para você, que estamos vivendo uma vida mais próxima e até, não digo mais próxima pelo sentido assim de sermos melhores, não. É porque através da vida religiosa e também da vida sacerdotal, nós somos talvez um pouco mais preservados de certas coisas, né? Então, nesse sentido, não é só para nós, é para todos a ordenação dos afetos. Um bom pai de família, ele tem que ordenar os seus afetos, uma boa mãe de família, ela tem que ordenar seus afetos, um bom leigo também tem que ordenar seus afetos, né? Então é ordenação, não é um simples cortar os afetos. O discernimento, como você disse, ele tem várias regras de discernimento. Se você for folhear o livrinho, tem regra de discernimento para a primeira semana, como é que o mau espírito pode agir na nossa vida na primeira semana, como é que ele pode agir na segunda semana, porque aí você pode transpor isso para moradas. Na primeira semana você está ainda muito recente, então o mau espírito, como Santo Inácio
vai falar, ele se aproveita de tudo, coloca umas razões assim bobas e você te tira uma paz com razões bobas. Só que na segunda semana, como você está, o que a gente chamaria de uma via mais iluminativa, então ele muda a sua forma também de tentar. Ele não é bobo. Então é por isso que Santo Inácio ele pede para a gente estar muito atento a esses sutis, esses detalhes sutis, como você colocou muito bem essa questão dele olhar e parar e pensar assim, peraí, essa consolação, ela me tira a hora de sono e está indo contra a regra, está indo contra até servir melhor. Então, talvez isso não venha de Deus, né? Talvez isso seja algo que não me leve a Deus, mas me leve à busca de mim mesmo, de me sentir consolado porque eu estou em paz e os outros, onde está o irmão, né? Acaso sou eu o guarda dele? Às vezes é muito fácil a gente cair por esse lado. Eu estou à procura do Senhor, mas e o seu irmão? Eu não sou o guarda dele. Então, Inácio tinha muito isso em mente. A questão da eleição. Geralmente se faz exercícios quando é tempo de eleição. Eleição é o quê? Escolha, né? Eu utilizo essa palavra porque essa palavra para é muito cara. É eleger. Então, quando você elege, é algo para a sua vida inteira. Então, assim, é um processo que vai culminar numa eleição de vida, né? O que mais me conduz a Deus, o que mais me conduz a ela é aquilo que eu vou buscar, né? Não é o fim o meio pelo, não, os fins pelo meio, mas é o meio pelo fim. E de que forma eu posso servir melhor a Deus? Então, assim, discernimento, eleição para Santo Inácio está tudo muito ligado, brota tudo da oração, né? É tudo, Santo Inácio ele não decide nada, a não ser rezando, levando essa questão para o Senhor e esperando dele a resposta, através desses movimentos que ele vai chamar de emoções interiores, de consolação, de desolação. E ele foi um homem que, durante até o resto da sua vida, buscou esse estreitamento de laços com o Senhor, onde a união das vontades é uma só. Por isso que, quando ele vai falar que tem um princípio fundamento, que é a primeira coisa que nós vemos nos exercícios, só que foi a última coisa que ele fez, porque é como que um compêndio dos exercícios espirituais inteirinhos. E vai culminar, como eu já havia dito, na oração para alcançar o amor. Ou alguns orientadores dizem, para sermos alcançados pelo amor. Porque antes de alcançarmos, nós também fomos alcançados por ele, né? É mais um movimento dele vir ao nosso encontro e da gente dizer, oh Senhor, tarde te amei. Beleza tão antiga e tão nova. Se dá conta. A verdade é essa. É a gente se dar conta de uma realidade que há tanto tempo nos perseguia, né? Hoje acompanhava uma senhora e ela, numa experiência, ela dizia assim, olha, eu já falei para Deus, ele pode até desistir de mim, mas eu não desisto dele. Então, assim, é bonito você ver essa experiência, né? É uma renovação hoje do que foi a oração do publicano, né? O fariseu chega lá todo cheio de glória, dizendo, eu cumpro todos os mandamentos, eu faço todas as coisas, olha, tá tudo ok, quando na verdade não possui o coração, né? Beato Deon, fundador dos agostinianos, ele diz, Deus não vai saber o que fazer com seus conhecimentos, porque os deonianos estudam bastante, se antes ele não possuir o vosso coração. Então, assim, o entregar realmente o coração a Deus e dizer ele é teu, e o coração como sede das emoções, como é visto na Bíblia, né, como o centro das nossas decisões mais vitais. Então, Deus, ele talvez não saiba o que fazer com a nossa sabedoria, com os nossos cumprimentos de leis,
pela lei, se antes ele não possuir aquilo que é mais caro, que é o nosso coração, né? Pelo qual eu sempre me lembro daquela passagem de Gênesis, onde Deus chegava todo final da tarde no paraíso e conversava com os nossos primeiros pais, né? Há um exame diário, que é muito caro para Santo Inácio também, um exame espiritual diário, em que você vai percebendo as pegadas de Deus naquele dia. E eu o comparo a essa visita de Deus, né? No final da noite, onde ele vem passear com a gente no nosso jardim. Então, é muito mais vivencial do que algo só de prescrição. A lei mata, o espírito é que dá vida, né? Então, acho que essa imagem do fariseu e do publicano, tão nova para nossos tempos, e a Bíblia sempre com seus ensinamentos, eu acho que vem trazer essa grande verdade. Deus, ele não vai saber às vezes o que fazer enquanto nós não possuímos o coração, enquanto ele não possui o nosso coração, enquanto realmente ele não é possuído pelo Senhor. Aí é complicado mesmo. Então, vejo assim que esse é o grande legado, sabe, de Santo Inácio, e talvez deve ser também o nosso legado a esse mundo, ainda que não possamos ser transformadores de uma época, como Inácio foi da sua, como Teresa foi da sua época, marcar época, não buscar somente isso pela questão, nossa, eu preciso me destacar. Não. Foram antes homens apaixonados por Deus e que transformaram um século, uma década, e hoje nós podemos também renovar e fazer no nosso coração essa mesma experiência. Então isso é isso que dá vida, o espírito da vida. A lei, se fosse só os exercícios pelo exercício, como eu disse para vocês, se você começa a ler simplesmente, você fica assim, nossa, que estranho, é muita informação, mas é o espírito que está ali dentro, o espírito que transforma. Então, um conselho a quem quer fazer exercícios espirituais, a quem quer conhecer um pouquinho mais dessa espiritualidade inaciana, é deixar se conduzir pelo espírito, né? A partir do momento que nós abandonamos as nossas seguranças, a partir do momento que a gente entrega o rumo da nossa vida, porque foi isso que Santo Inácio fez, ele coloca a sua vida na mão de um outro e não mais na sua mão. Os seus planos agora são seguir os planos e a vontade do Senhor. Então, não se apegar tanto à letra, mas ao espírito que pode desenvolver em nós essa grande experiência, né? Essa experiência do próprio Deus, essa experiência do servir a Cristo e fazer dele também a nossa inspiração. Acho que é mais ou menos isso. Teria muitas outras coisas a falar. Imagino que você também, através dessa leitura de Santo Inácio, tem muita coisa que fica fervilhando assim, mas assim, é o mínimo, né, que a gente pode dizer desse grande homem de Deus, que fez toda a diferença na vida da igreja, não porque quis lutar contra ela, mas porque quis ser um filho dela, né? Irmã, que maravilha! Nossa, muito bom. E olha, eu acho que é muito oportuno a gente poder falar assim de Santo Inácio hoje, porque ele precisa retornar. Ficou, até mesmo dentro das espiritualidades inacianas, ele ficou um pouco adormecido. E o que aconteceu naquele século, que é o mesmo século, né? Santa Teresa, Santo Inácio, estava todo mundo contemporâneo, é o que nós vivemos agora. Naquela época teve a peste, e depois da peste teve os europeus, eles retornaram à vida cotidiana com essa alegria, essa sede de viver, né, que era chamada, de uma maneira, ao invés de retornar a Cristo, porque tiveram medo de morrer, então queriam retornar a Cristo, voltaram ao mundo, né? E aí é o que houve, o Renascimento. O Renascimento, de fato, não é o renascimento da humanidade, é o renascimento do paganismo. Houve o renascimento do paganismo, a morte do teocentrismo, quando Deus era o centro de tudo, e o nascimento do antropocentrismo, quando o homem virou Deus. Foi nessa circunstância que nasceu Inácio e Teresa, né? Nesse século. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. O homem
é o centro das coisas. Mas o homem não é o centro das coisas por muito tempo, né? A gente vê que se você tira Deus da história, o homem vira o centro, logo depois as coisas viram o centro. É uma inversão total na ordem da criação, onde você tem a natureza, os animais, tendo maior importância do que as almas humanas. Isso é uma disruptura da criação. Então, tem que trazer de volta espiritualidades sólidas assim, como Santo Inácio, que pegam e falam, para tudo que vocês estão fazendo. Deus é o centro de tudo. Tudo que eu faço é para a maior glória de Deus, é para a única glória de Deus. E aí, por exemplo, você vê aqui duas vocações diferentes, né? A irmã com uma vocação religiosa, eu com uma vocação sacerdotal, nós dois aqui representando a ideia de Santo Inácio. Eu faço para Deus o que Deus quer. E a minha vontade, ela é conformada ao que Deus quer, para destruir essa mentalidade mundana de que o homem é o centro de tudo. Hoje, irmã, as pessoas que escutam aqui, elas, e os irmãos também, né? Homens e mulheres que escutam aqui a live, a nossa partilha, às vezes, não sei se a pessoa que está ouvindo viveu isso, mas o que é comum hoje é que a gente fala assim, o que você quer ser? Eu quero casar, eu quero ser freira, eu quero ser padre. Exato. Aí depois, o que você vai fazer? Eu vou dar um jeito de sendo padre, louvar a Deus. Vou dar um jeito de sendo freira, louvar a Deus. Eu vou louvar a Deus dentro do meu casamento. Mas é o contrário. É o contrário. Quero dar glória a Deus. Como Deus quer que eu dê glória para Ele? Sendo freira, sendo padre, sendo pai, mãe de família. Então, com Deus eu discernir minha vocação, aí eu vou ser feliz através dela. E não o contrário. Se o homem no centro, Deus vira coadjuvante e Deus não quer ser coadjuvante. O homem é que é o coadjuvante da própria história, porque Deus ali é o protagonista do nosso amor, da nossa vocação. E é muito maravilhoso ouvir isso da boca de uma consagrada que vive para amar a Deus. Olha, eu te agradeço muito, irmã. Irmã, não tinha uma oração final que a senhora queria fazer? Tudo bem, ainda dá tempo? Porque eu estou vendo aqui que a gente está bem em cima. 3 minutos, a senhora pode fazer? Dá tempo, né? Claro. Então a gente pula a despedida para poder rezar. Acho que é inaciano. Ok. Isso, né? Muito inaciano isso aí. Eu rapidinho agradeço também pela oportunidade. Foi um prazer estarmos juntos, né? Prazer, partilhando também sobre a vida desse grande homem. Amém. Tá bom? Vou terminar com uma oração dele que ele pede para rezar no final dos exercícios e acompanha também todos os exercícios espirituais. Ele diz: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, minha memória e entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho ou possuo, vós me destes, a vós restituo. Tudo é vosso, disponde segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça, pois ela me basta. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Inácio, rogai por nós. Amém. Graças a Deus, irmã. Deu tempo, ó. Deus é providente. Olha aí. Muito, muito obrigado. Foi uma maravilha. Deus seja louvado. Eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos de santidade no coração de muita gente e gerou no meu. Pode ter certeza que vai ficar guardado aqui e nasceu um grande amor a Santo Inácio que eu quero cultivar e conhecer muito mais. Sabe o que eu descobri agora quando você rezou essa oração? Que ela é dele. Eu rezo ela todos os dias e não sabia que era de Santo Inácio. Você já era inaciano e não sabia, querido. Muitas coincidências. Graças a Deus. Irmã, Deus abençoe as nossas orações, Amém. O Instituto, por todas as irmãs. E, por favor, sempre a senhora é muito bem-vinda aqui no Apostolado Semper Fidelis, que a nossa intenção é mesmo salvar almas e resgatar as almas do purgatório logo para que alcancem de uma vez o coração de Deus. Então, eu quero que as suas oblações e os seus sacrifícios sejam também pelas almas do purgatório, para que nós possamos unir os nossos apostolados, né? A salvação imediata das almas do purgatório e a imolação pelos sacerdotes. E você que se sente chamada a seguir uma vida vocacional, religiosa, segue aqui o Instituto do Bom Conselho, de Nossa Senhora do Bom Conselho, que eu tenho certeza que você vai encontrar uma iluminação para amar a Deus. Está terminando
temos só 15 minutos. Um grande abraço, irmã, muito obrigado. Sempre fidelis, fiquem com Deus, Deus abençoe. Daqui a pouquinho, 21 horas, o nosso boa noite aqui com a Santa Eucaristia. Tchau, irmã, muito obrigado. Tchau, tchau. Deus abençoe.